Bom, agora vamos trazer o tema de hoje, como eu já disse aqui no início da Paulista, né? E eu anteriormente disse o seguinte: nunca se falou tanto sobre a importância da inovação nas empresas e de se promover uma cultura da inovação para propiciar um processo criativo e sustentável na geração de produtos e soluções. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o empresário, mestre e graduado em administração de empresas com pesquisa em gestão de mudança e inovação, o Rodrigo Goex. Muito boa noite também, porque a gente entra à noite pela Rádio Trianon. E muito boa tarde, Rodrigo Goex. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha. Rodrigo, vamos começar aqui perguntando, até para que as pessoas entendam melhor. Afinal de contas, vamos falar de um assunto muitas vezes bastante específico para uma área da administração, né? Administração de empresa, administração pública, enfim. Do que se trata exatamente, Rodrigo? O que é a chamada cultura da inovação? Bem, Renato, a cultura da inovação, de forma muito prática, é quando a inovação está no dia a dia das pessoas da organização. Muitas vezes a gente pensa em inovação como o desenvolvimento de um novo produto, né, de um novo serviço. Mas não é só isso. A cultura da inovação está presente quando, na forma como você está atendendo o seu cliente, você pensa de uma forma que seja mais eficaz, inovadora, que possa agregar um valor diferente, positivo para a sua empresa. Na forma que você está fazendo a manutenção de um equipamento dentro da sua organização, na forma que você está lidando com seus fornecedores. Então, de uma forma bem prática, é quando toda a equipe, toda a sua companhia, a sua empresa, ela pensa sempre em agregar algo novo, gerar um valor novo. O que é inovação, se não gerar um valor novo para a empresa, né? Enfim, então, de uma forma bastante prática, a cultura é isso, né? Refletindo no dia a dia das pessoas e, consequentemente, em resultados melhores, em lucros melhores e, enfim, uma organização mais eficaz. Tá. Agora, Rodrigo, você aí tem já uma vivência nessa área, né? Você me dizia que já há muitos anos você atua também na cultura da inovação. Me fala como é que você entrou, por exemplo, hoje você é um consultor, inclusive, nessa questão, e como é que a pessoa, o profissional, inclusive as pessoas que estão nos acompanhando aqui e que gostam do tema, elas podem também fazer parte desse universo, na medida em que você, como profissional, hoje atua praticamente, né, dentro da cultura da inovação das empresas, não é isso? A gente atua em desenvolvendo pessoas, desenvolvendo organizações para melhorar a performance através da gestão. E hoje a cultura da inovação é uma grande demanda, né? Com a mudança do consumo, você tem várias categorias e segmentos de produto que passaram a ser consumidos de forma diferente. Hoje você não vai numa agência de turismo mais, você para alocar um hotel, por exemplo, você vai no Airbnb, né? Você vai no Booking.com, né? Então o consumo modificou bastante e, consequentemente, as empresas estão buscando trazer essa cultura de inovação para dentro para que possa efetivamente atender essas novas formas de consumir, ou até gerar novas formas de consumir também. Em que momento você, nessa sua trajetória profissional, pela primeira vez ouviu em cultura da inovação e como é que você entrou vamos dizer, nesse trabalho também como consultor dessa área? Bem, o início da minha carreira, ela foi como executivo, primeiramente, né? Eu trabalhei no mercado imobiliário, né? Então isso faz muito tempo, né? Não se dava o nome de cultura da inovação, mas na verdade o que é como você gerar um valor novo para o consumidor, né? Para o seu cliente e efetivamente de alguma forma mudar a forma como se estabelece alguma coisa, né? Eu posso dizer que sem esse nome, a minha primeira experiência em cultura, em inovação, foi quando eu trabalhei no mercado imobiliário, lá em 94, 93, que eu trabalhei na Gafisa, e começou a ser lançado aqueles shoppings vendidos, né, que antigamente só tinha os shopping centers que eram por incorporadores e a Gafisa na época começou a lançar esses shoppings onde se vendiam as lojas, né, e foi um boom naquele momento. Vendemos shoppings no Brasil inteiro. A Gafisa acho que era a maior consultora naquela época. E foi, digamos, a primeira experiência que eu tive na época como executivo, como é que a inovação pode efetivamente gerar um valor absurdo e fazer com que a empresa se multiplique, né? Enfim, em pouco tempo, né? Então, talvez tenha sido o primeiro momento que eu enxerguei assim, a força da inovação dentro de um negócio, né? E ao longo da carreira, trabalhei muitos anos no mercado de cosméticos, né? E é um mercado que 30% dos produtos vendidos, basicamente, são produtos lançados nos últimos 2 anos.
3 anos. Então é um mercado, no que tange a produto, muito inovador, que existe uma rotatividade. Então eu fiquei praticamente 15 anos no mercado de beleza, trabalhei em várias multinacionais, empresas nacionais, onde a inovação fazia parte de produto especificamente, fazia parte do dia a dia, porque se você não inovasse em produto, em conceitos e tal, você efetivamente desapareceria do mercado. Foi quando eu resolvi ter a minha indústria, né? Eu tive uma indústria de cosméticos, tive uma startup de cosméticos. Como que ela se chama? Chamava Ienza, né? Chama ainda, eu vendi para investidores. E como você vai brigar no mar de tubarões, né? Quando você vai lançar uma empresa nova, você é nem uma sardinha, uma manjubinha, né? Boa comparação. Você é uma manjubinha. Aí é que está né, a destreza e o profissionalismo para você tocar um negócio desse porte. Então né? você é uma manjubinha numa piscina de tubarões e baleias e tal. E como é que por que o cliente vai escolher você e o consumidor vai escolher e não vai escolher uma grande multinacional, uma empresa nacional que tem milhões de reais aí investidos em televisão, em rádio, em revista, em web, etc. E aí eu tive a equipe, né, que eu fui CEO e fundador dessa empresa, né, junto com um sócio, que era diretor comercial, e a nossa equipe, ela pensou assim, como é que a gente vai fazer diferente? Como é que a gente vai inovar? Eu acho que efetivamente essa palavra inovação, ela me trouxe um sentido mais amplo. Foi quando eu tive a minha empresa, porque eu falei assim, inovação em produto, você pode até inovar de alguma forma, mas você pega uma multinacional que coloca milhões e milhões de reais em P&D aí, uma empresa pequena, startup, muitas vezes, para produtos de bens de consumo, tem uma certa limitação para você inovar em produto, né? Enfim, você vai ter que inovar ou em um novo conceito, ou uma nova forma de você vender aquele produto, ou uma nova forma de você se relacionar com o mercado. Né? Só uma perguntinha aí. Essa inovação, ela surgiu a partir da necessidade da inovação apenas do produto? Ou seja, esse teria sido o start dessa cultura da inovação? Não, então, é exatamente para a sobrevivência. Né? Enfim, a minha empresa que eu lancei, a gente falou, não, a gente tem que inovar não só em produto, a gente tem que inovar numa nova forma de se relacionar com os clientes, numa nova forma de se relacionar com o mercado. Então, na época que eu lancei a marca, nós buscamos trazer inovação em cima de 2 grandes pilares. Na forma como nós nos relacionávamos com os varejistas e na forma como nós nos relacionávamos com os clientes. Como é que foi feito isso? Primeiro, foi um movimento que as redes de lojas estavam começando a ter marketing digital, estavam começando a formatar os seus sites. Então era um início da revolução digital que a gente ainda está, digamos, ainda nem passou desse início ainda. Mas foi no início do início. E aí o que eu notei? Falei assim, poxa, esses nossos clientes hoje não sabem como navegar nesse mundo digital. Então a gente, além de vender os produtos, nós ajudávamos os nossos clientes, as redes de farmácia, as redes de perfumaria da época e tal, nós ajudávamos os nossos clientes a formatar a estratégia de marketing digital dele. Foi o que nós chamamos na época de trade marketing digital. Tá. Isso foi uma inovação tão grande que a gente ganhou um prêmio da Associação Brasileira de Marketing e Negócio, como empresa de destaque, né? E aí ganhamos uma exposição enorme, porque por mais que a nossa marca não fosse muito forte, mas como a gente estava ajudando os clientes, ele pegava e dava gôndolas inteiras para a gente dentro da farmácia. Quando o consumidor entrava, falava, que marca é essa com essa gôndola enorme? Parecia que a gente vendia muito, mas a gente não vendia muito, é porque o cliente estava nos ajudando, dando espaço no ponto de venda, visto que a prestação de serviço que a gente fazia extra o nosso trabalho. A gente não se limitava a vender e comprar produto. A gente ampliou o nosso escopo de trabalho em apoiar o cliente na sua estratégia de marketing digital. Isso foi uma inovação, não em produto, mas uma inovação na forma de relacionamento com o cliente varejista. Né? Então, isso foi talvez um dos grandes alavancadores da Isso foi em que período? Isso tem 10 anos. 10 anos. Mais ou menos. Porque, na verdade, eu até te pergunto essa questão do período, porque nós estamos aí há 2, 3 anos numa sensação, e não só uma sensação, mas justamente situação de crise muito forte econômica, até em razão de problemas políticos e tal. Você acredita que nestes momentos, né, nesse momento de crise, é mais complicado inovar? Ou, que nem você disse, há 10 anos, de repente, as coisas estavam acontecendo com muito mais efervescência econômica no país e ali naquele momento era
o gancho para fazer para ter ideias inovadoras? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque eu acho o oposto desse questionamento que normalmente a gente escuta. Você está colocando que normalmente a gente escuta, agora é mais complicado. Eu acho justamente o oposto, porque são justamente nesses momentos de desafios maiores que você tem que rebolar, né? Enfim, que você pode efetivamente inovar. E inovação não está ligado a dinheiro, a investimento. A inovação está ligado a desenvolvimento de pessoas. Você tem que ter uma equipe, a gente vai se aprofundar sobre esse tema, eu acredito aqui. Sim. Mas está ligado diretamente a desenvolvimento de pessoas, você ter pessoas preparadas e engajadas dentro da organização. Então, uma ideia, né, ela pode efetivamente não custar quase nada, como essa ideia que nós tivemos lá no caso da indústria, e efetivamente ser um diferencial inovador para o seu negócio. Tá. Né? Então, eu acho que é justamente uma oportunidade, né? Ou até uma necessidade. A empresa com dificuldade, enfim, estava, de certa forma, com o seu fluxo de venda natural, vendendo, o mercado crescendo, consumidores novos entrando, e quando isso dá uma parada, dá uma desaquecida, ela tem que começar a olhar para o lado e falar, opa, e agora? O que eu vou fazer de novo aqui? E muitas vezes, na maioria das vezes, não é investimento financeiro. Entendi. Vem, às vezes, da ideia, como você está dizendo. Exatamente. Do ponto de vista até humano, né? Exatamente. Agora, Rodrigo, me fala uma coisa. As startups, né, hoje como são conhecidas aí essas empresas dessa nova economia, até gostaria, eu sempre pergunto aqui para as pessoas ligadas a esse universo do empreendedorismo e tudo mais, qual é a opinião dele, o que eles falam a respeito das startups? Quer dizer, o que são as startups? Porque eu tenho percebido que as pessoas têm opiniões diferentes nesse universo. Gostaria da sua opinião. E aí, a minha pergunta é a seguinte. Essas startups, né, muitas vezes as empresas mais tradicionais olham torcem o nariz para essas startups e tal. Claro, às vezes mexe, muitas vezes, na economia mais tradicional, né? Eu gostaria então que você me falasse o seguinte, é possível aliar parcerias de startups com estas empresas mais antigas? Bem, primeiro eu vou trazer o conceito de startup e depois eu continuo com essa... Bem, realmente existe essa confusão porque cada um dá uma... o significado dessa confusão realmente existe. Exatamente. Startup, o cara monta um negócio ali do lado, é startup. Enfim, não tem o certo e errado. Né? Enfim, assim, existe um conceito que ele é o conceito mais usualmente trabalhado, que startup é uma empresa nova, né? Enfim, que é montada poucas pessoas, normalmente com menos recursos, e que consegue, através de um modelo de negócio diferente, inovador, escalar e repetir. Né? Enfim, ou seja, eu posso fazer com que o negócio cresça rapidamente. Né? O modelo de negócio permite que esse negócio ele escale, que ele seja repetível e com alto crescimento, né? Seja escalável. Então, esse é montou um modelo de franquia. Bom, o modelo de franquia é uma startup. Você pode escalar e repetir e efetivamente fazer com que o seu negócio cresça nacionalmente, enfim, com aquele modelo de negócio sem muito crescimento de estrutura. Então, normalmente, uma indústria de bem de commodity, por exemplo, não estaria dentro desse conceito. Né? Enfim, então, é só tecnologia? Não é só tecnologia. Né? É lógico que a indústria você pode montar uma empresa de DVDs, né? Enfim, aí veio o Spotify e montou uma empresa de aluguel de músicas, né? Enfim, a Netflix também, a Netflix, exatamente. Então, isso, na verdade... É um modelo de startup. É um modelo de startup que substituiu o modelo tradicional. Né? Mas que não necessariamente, isso é importante, porque eu já ouvi aqui algumas pessoas inclusive, dizendo que está muito atrelada à tecnologia. Não necessariamente está atrelada à tecnologia? Bem, não necessariamente é um modelo de negócio de tecnologia. Mas para que seja escalável e repetível, ele tem que usar tecnologia. Entendi. Hoje em dia, a tecnologia não precisa ser o produto em si, mas a tecnologia tem que fazer parte do negócio. Porque se a tecnologia não fizer parte do negócio, ele não consegue, com uma estrutura de startup, escalar a empresa. Entendi. Ficou claro? Ficou. Agora, no sentido que eu te perguntei, quer dizer, até que ponto as empresas mais tradicionais veem essas startups como parceiras?
Enfim, você tem casos de brigas homéricas como o Uber e o táxi, né? Enfim, mas isso não é um comum. As empresas normais, tradicionais, elas estão muito mais curiosas e o impulso delas é muito mais em buscar o que está por trás disso. Como é que pode uma empresa que muitas vezes criada por 3 guris de tatuagem, bermuda, vem aqui e muda o meu negócio, tem 2.000 funcionários e vira de cabeça para baixo. E ganha muito mais do que ele. Então, assim, você pega uma Tesla, por exemplo, que é uma indústria foi uma startup de carros elétricos. Hoje a Tesla tem, se eu não me engano, tem 10 anos. Tá? Ela tem o mesmo valor de mercado que a Ford, que tem 100 anos. Olha só. Olha que loucura. Né? Então, assim, existe o sentimento de ameaça. Tem uma pesquisa do MIT, né? Que disse que, numa pesquisa que eles fizeram mundialmente, que 9 entre 10 empresários e CEOs estão se sentindo totalmente ameaçados pelas startups. Mas não é aquele ódio mortal, ao contrário, porque a sensação é a seguinte: eu tenho que me juntar, eu tenho que entender que negócio é esse e, de alguma forma, eu tenho que aprender com eles, porque se nós não aprendermos com eles, a nossa empresa pode estar fadada ao fracasso e muito mais. O mercado no qual eu atuo pode mudar totalmente da noite para o dia. O meu modelo de negócio não é mais sustentável. Então existe essa preocupação. Como é que as empresas, Renato, estão fazendo esse tipo de aproximação? Foi a outra parte da sua pergunta. Sim. Desde algumas empresas estão criando coworkings, né, que são espaços onde se disponibiliza uma estrutura, até um pouco escritórios ali conjuntos, né? Como o Cubo aqui, o Itaú criou o Cubo para ter as startups perto dele, de certa forma o Itaú está aprendendo, estando próximo, tem uma área do Itaú que é responsável por fazer esse aprendizado, acompanhamento e tal. Ou até empresas que estão efetivamente virando sócias e montando startups. Tá. Né? Enfim, até tem o presidente da IKEA, né? Aquela grande rede de móveis europeia, criou várias startups e falou que o objetivo dele é que uma das startups quebrasse a IKEA. É melhor que uma das minhas startups quebre a IKEA do que venha um concorrente e quebre a IKEA. Entendi. Está sendo catastrófico, está sendo bastante... até meio radical, né? Radical, mas, de certa forma, mostra como algumas empresas estão se aproximando. Outras empresas, né, Renato, que aí eu acho que, na verdade, é um caminho de longo prazo, né, porque você aprender com as startups, montar, isso tudo é muito importante. Eu acho bastante importante. Mas o caminho que efetivamente vai trazer um valor para longo prazo para a organização são as empresas que estão buscando trazer, primeiro entender que elementos dessa cultura de startup eu preciso incorporar na minha empresa. Que novas competências dessa cultura de startup que tem hoje nessa garotada, né? Enfim, que é o método de trabalho colaborativo, né? Enfim, muitas competências que muitas vezes não existem dentro da organização e que promovem a inovação. Que tipo de competências eu preciso incorporar agora dentro da minha empresa? E aí, através de um processo maduro, planejado, estruturado, eles vêm buscando implantar esses aspectos da cultura da startup, da inovação, para dentro da organização. Para que essa organização possa, não é da noite para o dia, né, enfim, para que essa organização possa, no médio prazo, né, enfim, o mais rápido possível, mas no médio prazo, conseguir efetivamente trazer inovações e fazer com que essa cultura de startup se tangibilize em comportamentos, em formas de pensar no seu dia a dia. Agora, como mudar, né, Rodrigo, já que você está falando nessa questão, principalmente as pessoas têm que estar muito voltadas. Você falou da questão do Uber e do táxi. A gente vê, na verdade, nesse momento, em São Paulo e várias regiões do país, muitas vezes um confronto, né, do taxista com o motorista do Uber, com o aplicativo Uber e outras situações que a gente visualiza, né? Agora, acredito que numa empresa, claro, o taxista ele não faz parte de uma empresa. Cada taxista é uma empresa, vamos dizer assim. Então ele tem um comportamento muito individualizado em razão de uma necessidade que ele tem. Agora, numa empresa, como é que você
gere, vamos dizer assim, essa nova cultura na medida em que muitas vezes o funcionário, como eu disse, pode torcer o nariz, olha, o cara ali está querendo ganhar meu espaço, não sei o que, está tirando meu salário, porque vai haver uma mudança, muitas vezes, inclusive, de cargos e funções dentro da empresa. Como é que você trabalha com as pessoas nesse aspecto? Esse é o grande desafio, né? Na verdade, não existe. O que é uma empresa se não um grupo de pessoas? Né? E o ser humano, o cérebro humano, a forma como ele trabalha é para lutar pela sobrevivência. E aí, quanto mais fizer do mesmo, eu já fiz de uma forma, eu vou continuar fazendo dessa mesma forma. Então, isso aí é da essência humana. O ser humano tende a fazer as coisas da mesma forma, porque isso, o cérebro funciona assim, até pela sobrevivência. Se deu certo ir por esse caminho, eu vou mantendo esse caminho. E aí, então, é até uma questão de mindset, que a gente fala, né? Que se fala que é mudança de forma de pensar. Então, o primeiro passo, Renato, a gente até muitas vezes escuta, falando, não, eu vou fazer cursos de design thinking, vou começar a usar aqui o Canvas, que é um novo modelo de planejamento. Não, tudo muito interessante, funciona, eu sou super favorável a esse tipo de coisa. Mas se as pessoas não tiverem um novo mindset, uma nova forma de pensar, é a mesma coisa de você estar dando um parafuso e as pessoas estão acostumadas a pregar com martelo. E aí, antigamente, tinha um prego, aí a pessoa pregava com martelo. Aí vai vir um parafuso, ela vai pegar o martelo, o que ela vai fazer? Ela vai prender o parafuso com o martelo. Então, essa mudança de mindset é fazer com que as pessoas possam perceber que existe martelo, chave de fenda, chave de boca, chave de grifo. E aí as ferramentas elas vão ser usadas conforme a necessidade, conforme adequada a determinado tipo de ocasião. Então, o primeiro passo, sem dúvida, é com o ser humano, principalmente com a liderança da organização. Porque não adianta nada o funcionário, muitas vezes de gerência média, gerência tá ali buscando fazer alguma coisa diferente, e aí o diretor fala, não esquece isso não, olha só, seu resultado é isso aqui, sua meta é essa aqui, não perde tempo com isso não, essa reunião para quê? Não precisa fazer essa reunião de inovação na sua equipe, né? Pô, vai trabalhar. Então, assim, o primeiro passo é o seguinte, a mudança de mindset, de forma de pensar na direção da empresa. Então, caramba, aí isso nós costumamos na Digo Desenvolvimento, né, que é a empresa de consultoria, né, que eu sou sócio, e que trabalha com muitas organizações nesse tipo de trabalho, nós costumamos dividir a empresa em 4 níveis. Né, e esses 4 níveis, eles trazem uma visão muito integrada das organizações. Então, isso, de certa forma, facilita a gente entender como atuar em cada esfera. O primeiro nível é o nível da identidade, que está lá em cima, que é o DNA da organização. São os valores da empresa, a biografia da empresa. Se é uma empresa familiar, como é que é a biografia dessa empresa? Como é que foi construída? Se não é uma empresa familiar, como é que é a identidade dessa organização? Né? Como é que é a cultura? A missão? Esse seria o primeiro passo. O primeiro passo. Rodrigo, eu vou pedir para você uma licencinha para a gente fazer um breve intervalo e aí eu gostaria de retomar, inclusive para você dar esse direcionamento, como você está dando aí, na inserção, vamos dizer, da empresa nessa cultura de inovação, tão importante como você está dizendo, inclusive com as diretrizes. E eu peço para você aí, ouvinte, telespectador e internauta, para continuar acompanhando a gente aqui no Radar Paulista na TV. A gente já volta, rapidinho. Nós estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, né? Trazendo sempre, como a gente sempre fala aqui, entrevistas, informações e um assunto que nós tratamos às segundas-feiras aqui, uma entrevista mais aprofundada a respeito de um determinado assunto. Hoje nós estamos falando justamente da chamada cultura da inovação. Está conosco aqui o consultor Rodrigo Goex e no bloco anterior, né, nós havíamos falado, ele contava, ele dava aqui as diretrizes, né, Rodrigo, do desenvolvimento, muitas vezes, desse tipo de cultura dentro das empresas, né, Rodrigo? Só para a gente recapitular um pouquinho, o primeiro ponto que você disse do DNA da empresa.
Dá uma recapitulada, por favor. Eu estava colocando, né, Renato, que o processo de desenvolvimento da cultura da organização, nós na DIL Desenvolvimento, nós dividimos a organização em 4 níveis. Né? E esses 4 níveis trazem uma visão integrada da organização. Tá. E o primeiro nível a ser trabalhado é o que a gente chama do nível da identidade, que é a biografia, o DNA da empresa, são os valores, a missão, a visão da organização, né? Enfim, como é que qual é a identidade dessa organização. E aí, nesse primeiro nível, o que precisa ser perguntado? O que é inovação para nós? Qual o impacto que isso vai ser gerado dentro das organizações? Nós temos aí conselho de administração, saiu uma pesquisa recente que diz que apenas 10% dos conselhos de administração das empresas tem alguma pessoa que, de alguma forma, veio do mercado digital. Certo. Então, que é muito pouco, né? A gente está falando de revolução digital. Sem dúvida. Onde nós temos 90% das organizações, dos conselhos de administração, completamente fora do... sem nenhuma pessoa ali que de alguma forma tenha vivenciado isso. Então o desafio é muito grande. Né? Enfim, dentro das empresas tradicionais, vamos dizer assim. Então, primeiro ponto é trabalhar essa identidade da organização. E aí, segundo ponto é o seguinte, a gente chama de relações. Como é que é a hierarquia da organização, o estilo de liderança, né? Como é que é o nível de engajamento dos colaboradores, a comunicação, né? A partir do momento que a identidade, a gente quer isso para a nossa organização, são esses valores que a gente quer incluir, esse perfil de cultura que a gente quer colocar, e aí como é que as pessoas vão ser envolvidas nisso e como é que as pessoas vão construir isso. Esse é o ponto-chave, porque a cultura, qualquer mudança de cultura, e principalmente no caso da cultura de inovação, está muito ligado ao perfil da liderança. Como é que você vai gerar inovação se você tem um processo decisório top-down, de cima para baixo, autoritário? A inovação ela surge através de construções colaborativas, onde as pessoas possam ter autonomia, liberdade para se expressar. Eu até dei um nome para o perfil, o líder libertador, né? Enfim, a liderança libertadora, que é o líder que ele, além de estimular, desenvolver lá as pessoas, ele efetivamente procura o desenvolvimento da liberdade dentro da organização, dentro da equipe dele, né, para que essa inovação ela possa efetivamente fluir dentro de um processo decisório. O processo decisório das empresas... A primeira coisa, como é que a minha empresa está preparada para colocar uma nova cultura, uma cultura de inovação? Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, como é que é o processo decisório dessa empresa? Como é que o chefe toma a decisão? Pela vivência que você tem, eu repasso a sua pergunta. Quer dizer, as empresas que normalmente são aí mais arrojadas nesse aspecto, até no aspecto da tecnologia, no aspecto da inovação, como que elas gerem esses recursos materiais e humanos? Na verdade, o processo... Primeiro tem um processo decisório colaborativo, né, onde todos possam efetivamente trabalhar em conjunto e a partir daí surgir essas novas ideias. A comunicação ela flui, ela é mais aberta. Né? Enfim, com isso você tem um nível de engajamento maior. Né? Pergunta a um jovem hoje, essa geração Y, que está cheio de gás aí, o que é melhor, trabalhar numa instituição tradicional ou trabalhar numa startup dessa? Às vezes a pessoa está ganhando 3 vezes menos do que se ganharia como trainee de uma grande organização, mas está ali feliz, contente. Com certeza. Eu tenho alguns amigos meus, que tem no Vale do Silício, outros aqui em alguns polos aqui no Brasil, que são startups, eu tenho um amigo meu que tem um funcionário que é voluntário. Olha, porque ele está duro, a startup é nova, mas o negócio é tão legal que eu estou falando de trainee sem ganhar nada, de universidade, entra ali para dar a contribuição dele. Universidade de primeira linha. E aí em contrapartida, você tem hoje grandes organizações repensando, como é que eu lido com a geração Y, né? Porque eu dou salário, eu dou isso, eu dou puff colorido, eu deixo trabalhar de bermuda, mas os caras não querem ficar aqui. Mas não se trata só disso, né? É uma coisa muito maior ali envolvida. Está muito envolvido dentro do processo decisório. A partir do momento que a gente tratou da identidade, tratou das relações, tem os processos. Aí seria o terceiro ponto. O terceiro ponto. Aí sim tem as ferramentas. Né? Aí, que ferramentas eu preciso munir a minha organização?
as pessoas da empresa para que a gente possa ter um processo decisório para ter inovação dentro da empresa. Eu vou usar agora um design thinking, um processo de design thinking para pensar produto. Eu vou usar um planejamento como Canvas. E aí tem milhares de ferramentas que você pode efetivamente, conceitos que você pode colocar ou melhorar os processos dentro da sua organização para que esteja aliado às relações e a identidade. E por último, os recursos, que normalmente é o menor dos problemas. Eu estou falando da questão financeira, porque grande parte da questão da cultura está muito mais dentro da forma como as pessoas se relacionam, pensam e agem do que efetivamente de dinheiro investido. É muito mais valor intangível do que valor tangível. Pode até, eu te pergunto isso na verdade, até uma contenção, vamos dizer, de despesas a partir do momento que se implementa uma cultura de inovação? Claro, porque a inovação também é reduzir custo, né? Você fazer mais com menos é inovador, né? Você criar novos processos, novos formatos que possam atingir os mesmos resultados com menos recursos é uma forma de você inovar dentro da organização. E é uma das características da maioria. A gente vê startup que um ganha 100 milhões, mas isso é a minoria, né? A grande maioria das startups, o cara está vendendo almoço para pagar o jantar. Tá. Então são empresas que estão com recursos limitadíssimos, mas que de alguma forma estão ali navegando e estão se esforçando, e, enfim, tem um potencial de crescimento. Até para a ideia, muitas vezes, ela demora para chegar até a opinião pública, até o grande consumidor, o grande público consumidor. Você falando me vem isso à mente, né? Às vezes quando explode um negócio, chegou um negócio novo. Esse negócio novo já está 10 anos, depois é que a gente vai descobrir que o negócio já existia, né? E às vezes existia de uma forma diferente. Sim. Porque uma das características da startup, que isso é um ponto muito importante, que é o MVP, né? Que é o menor produto viável. A startup não fica, eu quero fazer essa caneca aqui. Ela não fica aqui 2 anos pensando se a caneca, ela pega, faz, vai e testa no mercado. Tá. Deu certo, deu certo. Essa pegada tem que ser mais adequada, tem que ter uma curvinha para que a pessoa faça aquilo, aí ela vai e muda. Então, normalmente, uma grande parte das startups, o negócio que deu o início, ele é modificado. Entendi. Porque ele tem uma relação direta e rápida com o mercado, coisa que normalmente não acontece nas grandes organizações. Que tem que passar por um monte de departamento, porque tem menos flexibilidade, o processo decisório ele é engessado, as pessoas não têm tanta liberdade e autonomia para atuar. Então, a startup vai lá, testou, deu errado, volta. Agora, eu te pergunto uma coisa, por exemplo, para essas empresas mais tradicionais, né? Quando elas vão fazer um processo de consultoria e implementar um novo processo, ou entrar com essa mudança de pensamento muitas vezes, quanto tempo demora isso, Rodrigo, para realmente a empresa dizer que ela está num novo cenário, que ela realmente implementou essa mudança? Isso é muito relativo. Nós temos grandes clientes de vários segmentos, de indústria farmacêutica, a seguradoras, a banco, a agrobusiness, enfim, nossa carteira ela é bastante diversificada. E então não existe assim, qual é o segmento que tem maior facilidade ou menor facilidade. É lógico que, de uma forma geral, o varejo ele está um pouquinho mais atrasado, né? Enfim, porque realmente é mais desafiador. Indústria de bens de consumo tem uma dificuldade maior, mas depende muito da cabeça da liderança. Tudo tem a ver com o mindset da liderança. Então, o quanto tempo? Isso é muito relativo. Pode demorar... Me fala, por exemplo, me dá exemplos dos mais rápidos e dos que mais demoraram pela sua experiência. A gente tem processos de desenvolvimento organizacional, né, de uma forma geral, que a gente vê resultado em 3 meses. Né? E tem processo de desenvolvimento organizacional que demora 1 ano e meio, e as coisas ainda demoram a acontecer. Né? Mas nós, como trabalhamos com um modelo de desenvolvimento humano, que é arquetípico, né? Que a gente dividiu o ser humano em pensar, sentir e querer. Então, normalmente todo o modelo de educação, de treinamento, está muito focado no pensar. E o nosso modelo de lidar com o ser humano, ele conecta o sentir. Porque a gente, por exemplo, vou dar um exemplo para trazer isso para a prática. O meu pai tem 75 anos. Ele fumava desde os 13. Ninguém precisava dizer para ele que fumar faz mal. É só você pegar uma carteira de cigarro, olhar no verso. Devia ser até proibido para menor de 18 anos ver aquelas imagens ali, que tem umas imagens horrorosas ali.
Aí o meu filho estava para nascer, primeiro neto, né? Isso tem 7 anos. Ele tinha quase 70, né? Ele está com 75, eu tinha 68. Então ele fumava há 55 anos, vamos dizer assim, né? E aí o médico virou para ele e falou assim, Luiz, você quer ver seu neto crescer? Nascer? Você vai ter que parar de fumar. Ele pegou a carteira de cigarro e jogou no lixo. Pegou no ponto ali, né? O que aconteceu? Ninguém precisava dizer racionalmente para ele que fumar fazia mal, mas ele não estava nem aí. Quando conectou com o sentir, ele tomou a decisão. Então, o querer, voltando, pensar, sentir e querer. O querer só acontece quando você conecta o pensar e o sentir. E todo modelo, se a gente desenvolve um modelo de desenvolvimento de pessoas dentro da organização, que você consegue conectar o pensar com o sentir, isso existem vivências, existe uma técnica para a gente chegar a esse alcance, o resultado dele é muito mais rápido. Né? Enfim, porque você efetivamente conecta. E aí porque não existe resistência à mudança. Existem resistentes à mudança. Né? São pessoas que têm medo da mudança. Tem medo por quê? Porque o sentir aqui dentro vem o medo, vem a angústia, vem a insegurança. Às vezes o medo do novo, inclusive, né? Total. Aproveito para te perguntar o seguinte, nessas mudanças, muitas vezes você precisa demitir pessoas, e é um tema pesado, porque justamente a inovação, como você está dizendo, já vai mexer com as emoções ali e tal, e com o pensar, e com o querer. E agora, à medida que você demite 1, 2, 3, nesse processo todo, acredito que cria ali um fantasma ainda maior. Há necessidade de, muitas vezes, demitir pessoas nesse processo? Olha, nós acreditamos no desenvolvimento das pessoas. Né? Então, nós, quando entramos numa organização, até porque não somos nós a consultoria que toma essa decisão. Né? Nós somos apoiadores. A DIGO é apoio e desenvolvimento de indivíduos, grupos e organizações. Nós, através de técnicas, de metodologia e vivência, a gente apoia as organizações, né, no seu desenvolvimento. A DIGO Desenvolvimento, ela acredita que é possível você desenvolver qualquer ser humano. A questão é o seguinte, existem algumas situações onde não necessariamente você precisa demitir, mas existem algumas competências dentro de alguma organização que precisam ser incluídas aí, novas competências. Né? Sim, quem quiser entrar em contato, por favor, o telefone e Rodrigo Guex, o meu e-mail, tá ali, exatamente, vai ser um prazer tirar dúvidas e etc. rodrigoguex@digodef.com.br. Tá. Voltando, nós acreditamos efetivamente no desenvolvimento do ser humano. A partir do momento que a gente desenvolve um processo de desenvolvimento, a maioria entra no barco e a maioria se sente engajada e a maioria vai performar. É lógico que dependendo do tipo da empresa, do momento da empresa, do mercado, algumas competências naquele grupo precisam ser agregadas. Então é natural que precisam ser contratadas algumas pessoas e tal, dependendo do tamanho da organização. Mas na maioria das vezes a gente consegue a transformação, com o grupo que está ali. Tá. Porque normalmente, o que acontece? Normalmente as pessoas chegaram até ali por quê, Renato? Porque tecnicamente são boas. Normalmente. Tá? Cresceram na empresa tecnicamente. O que precisa fazer agora é o desenvolvimento. Aí tem uma questão comportamental. E o processo de transformação e desenvolvimento visa justamente isso. É desenvolver a questão comportamental. Tá, e à medida que você vai implementando ali as mudanças, também vai havendo essa, vamos dizer, entre aspas, uma negociação com essas pessoas. Um engajamento, né? A partir do momento que a regra do jogo está definida, que as pessoas conseguem perceber o valor da mudança e principalmente as pessoas possam reduzir seus medos, suas angústias, seus sentimentos. Porque se você for estudar na academia, né? Enfim, eu fiz um mestrado em gestão de mudanças. Se você for estudar na academia, a maioria dos processos de transformação da organização são racionais. É como se o ser humano for máquina. Fosse uma máquina. Como se fosse ele entrasse aqui e saísse ali. E não é. 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 pode ser 0, menos 1, ou 1 mais 1 pode ser 5. E é o que você falou da questão do médico, né? O médico aí que tratou seu pai, no caso, ele teve esse feeling, né, de falar, pô, peraí, se eu falar do neto e tal, vou mexer com sentimento. Exatamente. E aí esse olhar diferenciado para o ser humano,
que é importantíssimo hoje, né? Porque muitas vezes a gente tem uma impressão de que nós somos um rebanho, né? Só vê as cabecinhas, né? Mas à medida que você diferencia os tratamentos ali, você passa a mudar também a linha da organização, né? Não tem transformação sem passar pelo ser humano. Porque o ser humano, uma empresa nada mais é do que um grupo de seres humanos. E essa empresa, a gente até tem um dos fundadores da Digo Desenvolvimento, é o Jair, tem um livro chamado Gestão Viva, que ele compara a empresa ao ser humano, mostrando essas similaridades, né? Essas congruências. Né? E a empresa ela passa por níveis de desenvolvimento, como qualquer ser humano. Você pega de 0 a 7 anos, é a infância, de 7 a 14, né? a pré-infância, né? De 7 a 14 a infância, depois você tem de 14 a 21, você tem a parte da adolescência. Então, a empresa passa por essas fases. E ela passa por crises também, como nós passamos. Né? E são essas crises, de acordo com a fase que o desenvolvimento da organização passa, que são essas crises que têm que ser atuadas. Como é que eu me transformo, eu me modifico para passar para essa nova fase? Esse novo estágio de maturidade. Então, existe total semelhança entre a biografia do ser humano e a biografia da empresa. Deixa eu te falar uma outra coisa, nós falamos de startup, né? E tem também um termo hoje que é fintech. Que é empresas aí também que atuam na área econômica, né? Você vai explicar melhor para a gente o que é uma fintech. E elas, segundo aí as informações, estão causando muita dor de cabeça aos bancos. Você acredita que a reação dos bancos a estas fintechs, né, estão à altura do desafio delas? Olha, alguns bancos, efetivamente, o que são essas fintechs? Na verdade, são startups que começam a oferecer serviços, né, que os bancos oferecem. E aí, esses serviços são totalmente digitais. Você tem vários, aí tem o Nubank, aí você tem várias outras empresas aí que entraram nesse mercado. Então, uma geração, você pega essa geração nova, né, nunca tem... Eu já tive vários funcionários de 20 e poucos anos e tal, que nunca assinaram um cheque. Né? Enfim, qual é a resistência que essas empresas têm? Nunca foram uma vez na agência do banco, porque tinha que ir para abrir a conta da empresa, da firma, né? Porque senão nunca mais tocaram o pé na agência. Então, nós temos uma geração que nunca usou um cheque, né? É muito interessante essa geração, né? Não tem carteira de motorista, não quer carro para quê? Né? Enfim, você tem Uber, você tem... Até do ponto de vista patrimonial também não é uma geração muito preocupada com isso. Porque o carro, eu tenho 46 anos, né? Você tinha que ter o carro imóvel. Que era, conquistei o carro, uma ufa, agora eu estou preparado. Agora, hoje em dia eles não querem carro, não querem imóvel. Né? Enfim, e também não querem cheque, não querem agência. E aí... Eu fico me questionando se a gente não pegou a geração errada. Dá tempo, hein? Dá tempo. Eu já sou cliente de uma fintech também. Eu tenho um banco tradicional, já sou cliente de uma fintech também. E aí, assim, esse novo modelo de prestação de serviço efetivamente vai mudar a forma como se atende um cliente bancário. Né? É lógico que os bancos aí tem até muitos entrando na justiça pedindo restrições, aí tem muitas questões legais nesse mercado e tal e tudo. Enfim, então tá certo, estão fazendo o papel deles, mas efetivamente eles têm que efetivamente também colocar energia, como é que eu navego dentro desse novo mundo. Porque você pega essa geração daqui a, sei lá, 15 anos, enfim, não tem mais E você está mexendo em potências, né? Absurdo. Os bancos são gigantescos. Gigantescos, né? Então eles estão bastante preocupados, e com razão. Né? Mas você acha que há possibilidade dessas fintechs vir a ocupar um grande mercado dentro dessas instituições? Possibilidade, total possibilidade. Agora, se isso vai acontecer, não sei. Na verdade... Ou será que os gigantes vão comprar os pequenos? Então, isso também está acontecendo. Como eu falei, o presidente, o CEO da IKEA, e o próprio Itaú mesmo está com aceleradora e tal. Isso já está acontecendo de uma forma geral. Os bancos não vão ficar parados. Né? Na verdade, existe eu aprendi com...
A gente está fazendo, nossa equipe, no nosso desenvolvimento, a gente está fazendo uns workshops com um diretor de teatro que nos ajuda nesse processo de vivenciais, né? Sei. E esse diretor de teatro chama Silvio Zilber, e ele é uma criança, tem 80 anos de idade. Olha só. Ele é impressionante, ele é talvez seja ele é muito mais novo do que nós dois juntos, né, de cabeça. Ele é um ser humano impressionante. Uhum. E eu aprendi uma coisa com ele. Ele falou assim, que o Silvio fala assim, que a palavra do momento, a frase do momento é não sei. Interessante. Vai mudar o mercado? Não sei. Vai acontecer? Não sei. Eu não sei nada. Mas olha só a profundidade disso. Aliás, teve um ex-presidente da República aí que também usou muito essa expressão. Não sabe nada até hoje. O cara nunca sabe nada. Olha a profundidade dessa, porque as organizações elas estão acostumadas a navegar na certeza, no planejamento, né, nos planos, na certeza, né? Até brinca com o Chico Buarque, né, que diz qual é a diferença do futebol europeu para o brasileiro. O futebol europeu, ele é dono da tática, das regras, do plano, eles são equilibrados. O futebol brasileiro é dono da bola. Eles são equilibristas, né? Então, a gente, nesse mundo de hoje, ganha, as empresas que souberem falar não sei, são as empresas que vão performar. Olha só que interessante. Né? Porque ela tem que saber, primeiro, eu não sei. E aí, a partir do momento que eu falo não sei, eu me abro. Não, e outra coisa, eu estou aqui, você está falando um negócio que eu estou pensando o seguinte, a empresa fala hoje que sabe e amanhã mudou completamente aquilo que ela diz que sabe, né? Esse é o risco que você corre hoje, né? Então é por isso que a palavra de ordem é não sei. Então a primeira coisa que você tem que falar assim, vai acontecer isso? Olha, existe uma possibilidade, mas não sei. A partir do momento que eu falo não sei, porque, pensa bem, você tem processos hoje, nas grandes organizações, muito bem formatados, com previsão de tantos anos, planejamento, e aí isso tudo acaba engessando muito. Quando você traz o não sei para a mesa, isso se abre e aí novas possibilidades surgem. Então a palavra de ordem é não sei. O desafio é o seguinte, como navegar no não sei. Agora tenho certeza que o nosso telespectador, ouvinte internauta, ele sai aqui da nossa entrevista sabendo bem mais do que no início da entrevista. Isso eu tenho certeza. Porque a entrevista foi muito bacana, infelizmente a gente tem que encerrar por uma questão aí de tempo. Mas eu gostaria ainda, Rodrigo, que você fechasse aqui justamente com alguma ideia que você queira deixar aqui para todos nós, com relação a tudo que nós falamos e a respeito também, claro, da chamada cultura da inovação. Olha, Renato, eu acho que, assim, se eu pudesse deixar um último insight, eu deixaria o seguinte, simplicidade com profundidade. Né? Enfim, então, não adianta elaboradas estratégias, mas temos que ser simples, porque nesse ambiente que a gente está tendo hoje, se a gente for complicado, demorar. Ser complicado demora. A gente não pode ser complicado. Então, a gente tem que trabalhar com simplicidade, mas tem que trabalhar com profundidade. Né? Então, essa é a nossa proposta. Um dos pilares nossos da Digo Desenvolvimento é trabalhar com simplicidade, mas trabalhar com profundidade. Porque as transformações, elas acontecem a partir daí. Sem dúvida não. Rodrigo, agradeço demais sua participação aqui no Radar Paulista na TV. Está trazendo aí todos esses esclarecimentos, essas informações de inovação tão importantes aqui para o nosso dia a dia. Tá certo? A gente vai ficando por aqui, né? E eu aguardo você na semana que vem no Radar Paulista na TV. Lembrando que nós estamos todos os dias, inclusive essa entrevista com o Rodrigo vai ao ar logo mais às 18 horas também pela Rádio Trianon. Então aguardo você também todos os dias no Radar Paulista pela Rádio Trianon. E na segunda que vem nós estaremos aqui novamente com o Radar Paulista na TV. Até lá!